nós para a terceira aula, na tentativa de refletir sobre o problema como construir uma vida boa no contexto de crise. Na primeira aula nós apresentamos as características gerais do movimento helenista. Na segunda aula refletimos um pouquinho sobre a resposta cínica e hoje vamos refletir um pouquinho sobre a escola epicurista. Então eu começo com 3 perguntinhas, né? Primeiro, você gosta de sentir prazer no corpo e na alma? Segunda, gostas de política? Terceira, gosta de fazer amizade? Se você respondeu sim na primeira, não na segunda e sim na terceira, tudo indica que você tem alguns traços para se tornar um aluno da escola de Epicuro. Bom, quem é Epicuro? Epicuro nasceu na cidade de Samos, a mesma cidade em que nasceu Pitágoras, né? Aquele da matemática, teorema. Então Epicuro nasceu em 271, 270 mais ou menos e faleceu em 341 a.C. E ele alimentava algumas crenças. Primeira, de que de verdade o homem pode ser feliz. Segundo, que a felicidade para ele é a falta de dor e de perturbação. Falta de dor onde? No corpo. Falta de perturbação onde? Na alma, no espírito. E terceiro, acreditava que para atingir a felicidade só tem um caminho. Basta buscar uma única coisa. O homem só precisa de si. A autarquia. E alimentava a crença de que todos os homens são iguais e podem frequentar o jardim. Então, esse último item é muito importante porque ele faz uma crítica ferrenha à justificativa de que os homens são desiguais na Grécia Antiga, né? Ou seja, os escravos são também, para usar uma categoria moderna, portadores de dignidade. E o que é o jardim? O jardim é a escola onde os discípulos se encontravam para refletir. Então, na sequência, vejamos alguns conceitos e algumas características da escola epicurista. A primeira característica muito importante é o hedonismo. O que é o hedonismo? É essa doutrina que encontra no prazer o sumo bem, né? Ou o bem último, digamos assim. E na busca do prazer, o fim da vida do homem. Então, se a gente pergunta, né, qual a finalidade da vida? Buscar o prazer do corpo e buscar o prazer da alma. Então, como viver bem, uma vida boa no contexto de crise? Buscando o prazer do corpo e buscando o prazer da alma. Mas em que consiste o prazer? Consiste na ausência de dor no corpo, portanto, de aponia, e consiste na ausência de perturbação na alma, ou seja, o alcance e a busca, né? Ou melhor, o alcance depois da busca da ataraxia. E qual é a regra da vida moral? A regra da vida moral está na razão que julga e que discrimina, né? Que sabe separar as coisas, que sabe analisar. Muito bem, qual é o remédio para que cada um de nós chegue à autarquia, segundo Epicuro de Samos? Consiste em percorrer 3 passos. Primeiro, satisfazer os prazeres naturais e necessários. Por quê? Porque isso é importante no sentido de satisfazerem a dor do corpo, como é o comer, o beber, o repousar, né? Já que temos necessidade de comida, de bebida, de dormir, para ter qualidade de vida, para usar uma categoria muito cara aqui, a escola SESC. Segundo, limitar os prazeres naturais, mas que não são necessários. Por exemplo, comer bem, beber bem, dormir bem. Estamos falando aqui, digamos assim, daquilo que é supérfluo. Por exemplo, eu posso comer usando um talher. Comer bem aqui seria natural, mas não necessário, porque eu só quero comer desde que a colher seja de prata e seja importada. Beber, posso tomar o suco do almoço usando um copo de plástico, mas aqui é um prazer natural, mas não é necessário, é que eu beba numa taça de cristal importada de um país qualquer, né? Terceiro, fugir aos prazeres que não são naturais e nem são necessários. Por exemplo, buscar a riqueza, buscar o poder e a honra, né? Que são, digamos assim, valores
tão caros ao mundo contemporâneo, né? E que muitos de nós passamos a vida ou passaremos a vida alcançando essas coisas que são muito valorizadas nessa hora da história. Aqui 2 fragmentos, não é? Para referir-se àquela pergunta segunda, né? Você gosta de política? Não. Se você disse não, você tem perfil de Epicuro, porque ele sugere que não se valoriza a política. Como é que a gente sabe disso com esse fragmento que aí está? Ele sugere o seguinte: se você quer ser feliz, retira-te para dentro de ti mesmo, sobretudo quando é constrangido a estar entre a multidão. Vive oculto na ataraxia. E qual é a coroa da ataraxia? A coroa da ataraxia é incomparavelmente superior à coroa dos grandes impérios. Então, viver oculto dentro de si, né, significa não buscar reviver o velho mito narcisista, né, de querer ser o centro da atenção na família, na escola, nas relações interpessoais. Se você busca essas coisas, você está buscando a fama. E se você está buscando a fama, buscando reconhecimento, você não é um aluno da escola epicurista. Ficamos por aqui hoje e na próxima aula discutiremos uma outra proposta para tempos de crise, de como viver uma vida boa. É possível, então, viver uma vida boa, não de maneira cínica nem de maneira epicurista, mas sim de maneira estoica. É o que veremos na próxima aula. Beijos no coração.